Você pode acompanhar a programação da Basílica Santuário Nossa Senhora das Dores de Juazeiro do Norte, Ceará, de muitos jeitos diferentes no seu celular, no tablet, no computador ou na Smart TV, a TV conectada à internet. No canal da TV Web Mãe das Dores no YouTube, inscreva-se e ative as notificações. Acesse também o site www.mãedasdoresjuazeiro.com. Baixe o aplicativo, ele é gratuito e funciona em qualquer tipo de conexão. Nas redes sociais, curta, comente e compartilhe os conteúdos publicados no Facebook, no Instagram e no Twitter. Basta procurar por Mãe das Dores Juazeiro. Acompanhe, baixe, compartilhe. A Basílica de Nossa Senhora das Dores tem a alegria de convidar você a ser um benfeitor do nosso santuário. Cadastre-se através dos telefones DDD 88 3572 3850 ou 3572 3859 ou ainda na Secretaria da Basílica ou Capela do Socorro. Colabore, participe, seja mais que um devoto, seja um benfeitor. Atenção, não perca mais tempo. No atacado ou no varejo, flores artificiais, jardinagem e decoração, temos a melhor opção. Lojista, florista ou decorador, vem pra Casa Flor. Casa Flor, uma loja especializada em flores artificiais, produtos de jardinagem e decoração. Casa Flor, atacado e varejo. Rua São Pedro, 285, em frente à Praça Padre Cícero. Instagram, @Casa Flor Juazeiro. Há 3 anos, a Livraria Paulinas está presente nas terras do Cariri. Mas ela não é só uma livraria, é um local para viver experiências de fé, adquirir cultura e interagir com pessoas que têm interesses parecidos com os seus. Na Paulinas você encontra coleções completas e subsídios para catequese da iniciação cristã, Bíblias Sagradas na nova tradução na linguagem de hoje, livros de teologia e livros bíblicos, formação para professores, infanto-juvenil, biografia de santos, espiritualidade e muito mais. Rua Padre Cícero, 117 Centro, bem ao lado da Secretaria da Basílica de Nossa Senhora das Dores, em Juazeiro do Norte, Ceará. Paulinas, sempre perto de você. Estaque Contabilidade, o lugar certo para sua empresa. Somos uma instituição de credibilidade que está no mercado desde 1995, prestando serviços de consultoria e assessoria contábil. Nossos profissionais são qualificados e atentos para prestar o melhor serviço. Estamos localizados em Juazeiro do Norte, Ceará, na Rua Santa Clara, 440, bairro Salesiano, Juazeiro do Norte. Nosso contato é o DDD 88 3512 8425. Para mais informações, entre em nosso site www.estaque.cnt.br ou nos siga no Instagram @Estaque Contabilidade. Estaque Contabilidade, o lugar certo para sua empresa. Em Caririaçu, Ceará, o lugar certo para abastecer o seu veículo é no Posto Talismã. Aqui prezamos pela qualidade do produto e nossos funcionários são capacitados para prestar o melhor atendimento. Detalhe, funcionamos 24 horas por dia, oferecendo aos nossos clientes, além do abastecimento em gasolina comum e aditivada, etanol e diesel, troca de óleo, restaurante e conveniência. Posto Talismã, Rua José Joaquim de Santana, número 136, no centro da cidade de Caririaçu. Contato 88 3547 1795. Posto Talismã. TV Web Mãe das Dores de Juazeiro do Norte, Ceará. Missionário, glória a Deus nas alturas, paz na terra e a toda criatura. Olá, bem-vindos ao programa Mãe das Dores em Missão.
Há exatos 8 dias foi divulgada a data da cerimônia de beatificação da mártir Benigna Cardoso da Silva, que será a 4ª beata brasileira e a primeira do estado do Ceará e do território diocesano de Crato. Benigna é natural do bairro Inhumas, em Santana do Cariri, que fica a 52 quilômetros de Crato, sede da diocese. A população de Santana do Cariri é estimada em 17.181 habitantes e se destaca, além de outras razões, pelo vasto sítio arqueológico e pela devoção popular à jovem menina Benigna Cardoso, que será beatificada no dia 24 de outubro deste ano. E para falar sobre este assunto tão aguardado pelos santanenses, pelo povo da Diocese de Crato e por todo o povo de Deus, está aqui ao meu lado o Padre Paulo Evangelista, ele que é sacerdote da Diocese de Crato e também é vigário paroquial lá da Igreja Matriz de Senhora Santana, em Santana do Cariri, que compreende também ali o santuário dedicado à Benigna, no bairro Inhumas. Seja bem-vindo, Padre, e obrigada por ter aceitado participar conosco. Então, boa tarde, Nayane, boa tarde vocês que estão nos acompanhando através da nossa TV Web Mãe das Dores. É um prazer estar aqui com vocês para refletir um pouco sobre a história dessa menina, heroína da castidade, né, a nossa primeira beata da história do nosso Ceará. Bom, aquela primeira que será elevada a este grau de reconhecimento da Igreja, da santidade de vida desta menina. Então é um prazer para nós partilhar um pouquinho da grandeza do coração e da vida desta nossa menina, da heroína da castidade, a mártir Benigna Cardoso da Silva. Padre, uma das questões hoje, né, das questões do desejo, é tornar cada vez mais a história desta menina conhecida, né? Então, eu queria que nesse início o Senhor contasse para nós um pouco de quem foi a menina Benigna Cardoso, né, para que aqueles que já conhecem possam relembrar e também apresentar para aqueles que porventura ainda não tenham tido contato com a história dela. Muito bem, Nayane, é o seguinte, vamos lá. A menina Benigna, ela viveu apenas 13 anos e 9 dias. Nasceu no dia 15 de outubro de 1928, não é? Lá em Santana do Cariri. A 4ª filha de um casal de agricultores, não é, donos de casa, o senhor José Cardoso da Silva e a senhora Teresa Maria da Silva. Na verdade, foram cinco filhos. O último foi Antônio, mas depois de poucos dias de nascido, ele veio a óbito, não é? E também a sua mãe veio a óbito, ainda em complicação, em decorrência das complicações do parto. De modo que, dos 5, ficaram 4, sendo Benigna a filha mais nova. Ela foi batizada no dia 21 de outubro do mesmo ano, 1928, pelo padre Rodolfo Ferreira, lá em Santana do Cariri. Inclusive, até hoje nós conservamos lá, não é, a pia batismal na qual ela foi revestida dessa graça, dessa vida nova. Depois da morte dos pais, porque o pai morreu primeiro, ainda nós não sabemos qual a causa mortis do pai, ela foi acolhida junto com seus irmãos por uma família, na verdade 2 senhoras, Honorina e a senhora Rosa Maria, porque na verdade os pais já trabalhavam na terra do pessoal lá, Cirineu Cisnando, dono de algumas terras lá em Santana, o sítio Oiti dos Cirineus, não é, que fica ali vizinho a Inhumas, pertinho da cidade. Então foi acolhido por essas 2 senhoras. No final das contas, acabou sendo criada por elas. Uma era asmática e a outra era quase cega. De modo que, à medida que a menina Benigna foi crescendo, e também as suas irmãs mais velhas, Carmela e Alderi, que logo casaram e foram embora para o Pernambuco, a menina Benigna ficou com essas 2 senhoras e o seu irmão Cirineu. Ou seja, no final das contas, no dia a dia, ela quem acabava sendo aquela que realizava os afazeres domésticos. Além de cuidar dessas 2 senhoras, em decorrência do pouco de idade que já tinham, e também a saúde debilitada.
esta menina estava marcada por um espírito de caridade profundo, de uma disponibilidade, a capacidade de olhar para os outros e colocar-se a serviço. Além dos afazeres domésticos e da casa, ela também estudava lá no sítio Inhumas, fez só entre o segundo e terceiro ano primários, não é? Na sala lá ensinava era Dona Conceição. Fez a primeira comunhão mais ou menos com 10 anos de idade, marcada por uma piedade, por uma devoção, cultivava a oração diária do Santo Terço, como também uma aproximação muito grande ao Santíssimo Sacramento, fazia aquela devoção das primeiras sextas-feiras de cada mês e todos os domingos, mesmo a pé, cerca de 2 a 3 quilômetros, se dirigia à Igreja Matriz de Senhora Santana para participar da Santa Missa. Já nesse período mesmo da escola, nós sabemos que as escolas não são como o tempo de hoje. Hoje existe uma preocupação de que a idade da pessoa esteja adequada à sua série escolar, não é? Para que aconteça o desenvolvimento integral da criatura. Naquela época não era assim, não havia toda essa estruturação do processo educacional. Então, quem sabia ler, escrever e as 4 operações ofereciam espaço na sua casa para que aqueles jovens ou crianças participassem daquela sala. Na mesma sala existia um rapaz, não é? Chamado Raul Alves, que aos poucos foi nutrindo um afeto, um carinho, um desejo, uma pretensão de enamoramento com relação à menina Benigna. Muitas vezes, inclusive, escrevia bilhetes de carinho ou sugestões de namoro e colocava nos seus cadernos. Mas ela, como estava muito focada em Deus, quem diz isso neste livro aqui, né, é a sua amiga de aula e de infância e vizinha, Dona Anaís Sobreira, diz que ela muitas vezes dava fim a esses bilhetes porque não queria, na verdade, unir-se a ninguém, senão ser inteiramente de Jesus. Então, às vezes eu fico olhando assim, como é que em alma tão frágil e pequena existe uma grandeza, uma nobreza, talvez nem tanta consciência que pudesse fazer assim discursos abstratos sobre os valores, mas eles estavam arraigados no seu coração. Então eu olho assim para a resistência e a força interior dela de querer de ser de Deus a todo custo. No final das contas, o rapaz não consegue controlar toda essas sugestões interiores, esses sentimentos, e no dia 24 de outubro de 1941, quando ela, fazendo o trajeto de todos os dias, quando chegava da escola, dava uma espiada nas coisas de casa e pegava o seu pote para ir buscar água na cacimba, que ficava cerca de 300 metros da casa. Então Raul ficou esperando lá, assim numa moita, e quando Benigna estava voltando, então ele a abordou, no sentido de querer qualquer coisa, né, de afeto, de carinho, ou uma relação sexual, né? A menina tinha 13 anos e o rapaz tinha 17, portanto 4 anos de diferença. Mas à medida que ela foi resistindo, ela não foi cedendo e deixando claro que não queria aquilo, para não ofender o coração de Deus, para não pecar contra a castidade. Então ele começou a agir com violência física. Estava ali com um facão em suas mãos, e a primeira coisa que ele fez foi cortar 3 dedos da sua mão direita. Nossa. Mesmo assim, ela continuou firme, lutando. Às vezes, à noite, eu fico assim, pensando, usando dessa faculdade, que é a imaginação que Deus nos concedeu, como esta criança frágil, porque ela não desenvolveu muito em decorrência das necessidades da época, né? Então, aquela luta contra aquele rapaz, a força interior, né,
que resplandecia também até no físico frágil, para não ofender o coração de Deus, para não cometer o pecado, também para não deixar que a sua dignidade fosse manchada. E eu sei que no meio dessa luta toda, então ele acabou ferindo a sua cabeça, deixando quase exposto o seu cérebro, e por último, degolou. A cabeça não veio abaixo porque, conforme está aqui escrito, ficou presa ao corpo apenas por um nervo. Assim, Benigna fez com que o seu sangue jorrasse sobre a terra como um sinal da fidelidade radical àquilo que é o chamado de Deus. Mas eu gosto de pensar, a nossa tarefa tem sido essa nas missões que nós realizamos, como essa santidade foi sendo construída no dia a dia. Todo mundo fica muito focado no fato do martírio. Obviamente que é o ponto-chave principal, o clímax da história e do testemunho dessa menina. Mas, na verdade, o martírio vai sendo construído todos os dias na fidelidade diária. Então, a partir da sua disponibilidade, da caridade, da relação com a própria natureza, o cuidado de todas as coisas, aquele espírito de fraternidade que hoje para nós a gente consegue falar sobre essa história da fraternidade. Então, na sua cabeça não tinha isso, mas existia aquele conceito, todas as coisas foram criadas pela única mão poderosa, criadora e bondosa de Deus, e todas as coisas estão irmanadas entre si. Então, um verdadeiro espírito de franciscanismo existia no coração dessa menina, o trato com todas as coisas. Então, ela foi vivendo o martírio diário da fidelidade, do derramamento do suor para ser de Deus, até que no ponto clímax, ou na provação, na prova final e mais árdua, ela foi capaz de continuar firme e derramar o seu sangue. Eu fico sempre encantado com, assim, a grandeza do coração dessa menina. Sim, com certeza. Então, como eu disse no início, hoje faz 8 dias, né, que foi anunciada a data de beatificação em uma coletiva à imprensa. A repórter Patrícia Mirelli e o cinegrafista Vinícius Moura estiveram na coletiva e gravaram um boletim. Vamos acompanhar o exato momento do anúncio. Numa entrevista coletiva que aconteceu aqui na cidade de Crato, Dom Magnus Henrique Lopes anunciou a data em que Benigna Cardoso da Silva será beatificada. 24 de outubro, uma segunda-feira, mesma data em que ela foi martirizada em 1941. Vamos acompanhar o anúncio. A carta datada do dia 31 de março, nos comunicando que a serva de Deus, Benigna Cardoso da Silva, será beatificada em uma celebração solene no dia 24 de outubro, data comemorativa do martírio da serva de Deus. Com júbilo e alegria, proclamamos a data da beatificação da menina Benigna, martirizada em nossa diocese. Deus seja louvado. Dom Magnus também anunciou que a cerimônia de beatificação ocorrerá na Sé Catedral de Nossa Senhora da Penha, mas não informou o horário. O rito será presidido pelo cardeal, prefeito da Congregação para a Causa dos Santos, Marcelo Semeraro, representante do Papa Francisco. A emoção é no momento de elevar a Deus em preces o nosso coração. Ter na nossa diocese uma beata. O caminho da santidade é para todos nós, mas sabemos que é um caminho difícil, pois precisamos todos os dias recomeçar. Precisamos todos os dias abraçar a cruz. E esta mártir Benigna, ela veio convidar a juventude neste tempo marcado por tanto desânimo, por tanto medo, por tanta angústia da juventude, dizer que uma jovem teve a coragem de abraçar Jesus Cristo por conta das suas convicções. Outro anúncio foi a reconstrução facial do rosto de Benigna Cardoso e o lançamento do logotipo oficial da cerimônia. Queremos aqui apresentar para todos vocês o logotipo que vai nos ajudar na divulgação para a beatificação
da causa da beatificação de Benigna. Benigna Cardoso será, portanto, declarada beata, a 4ª brasileira e a primeira nascida no Ceará. Patrícia Mirelli para a TV Mãe das Dores. Heroína na castidade, com a vida defendeu sua honra, dom precioso, sua alma, dom de Deus. Então, aí o vídeo do momento exato do anúncio, Padre Paulo, o senhor, enquanto falava da história, né, de Benigna, fazendo esse resumo no início, falou da data do martírio, 24 de outubro. Né? Então, vou pedir que o senhor comente sobre o simbolismo dessa data confirmada pelo Vaticano e como foi o processo até finalmente ser oficializada essa data. Muito bem. É o seguinte. Bom, a fama da santidade da menina Benigna já existe desde o primeiro instante em que ela foi assassinada. Que hoje nós preferimos falar a questão do martírio, porque ela transformou aquela situação complicada e sofrida numa grande oportunidade de testemunhar a fé. Quando a gente fica muito fixado na questão do assassinato, obviamente que foi uma coisa bárbara, difícil, assim, não é uma coisa que a gente fica encantado com a cena, não é? Mas sim a questão da fidelidade, né, do testemunho. A palavra martírio, né, é uma das palavras-chave que marca as primeiras comunidades cristãs. Existem 3 palavras que marcam profundamente o modo de ser das primeiras comunidades cristãs. Portanto, a gênese do cristianismo. Uma é koinonia, que é a comunhão que havia entre eles, era um só coração, uma só alma, estavam sempre unidos. Outro é a diaconia, que é a capacidade de servir, de pôr a serviço da comunidade os dons que Deus dá. E o outro é a martiria, que significa testemunho. Então, todos os mártires são aqueles que foram capazes de testemunhar, não só com as palavras e os gestos, mas com a própria vida e o próprio sangue. Então, é um marco, essa data é extremamente simbólica, né? Porque contempla o momento auge, não é? O momento principal em que ela leva até as últimas consequências a sua fidelidade a Deus. Então, o derramamento do sangue, da entrega absoluta da própria vida para que a fé permaneça viva, né? Então, é extremamente importante. Digo, aquela questão da santidade desde o primeiro instante já foi pensada e contemplada pelas pessoas. A gente, quando lê esse documento, este livro e outros, a gente vai percebendo como, por exemplo, desde o primeiro instante, o boato que espalhou-se na cidade foi: morreu uma santa. E logo ali colocaram um cruzeiro e as pessoas começaram a fazer preces. O próprio padre Cristiano Coelho escreveu lá do lado do batistério, né, fez essa observação. Morreu às 4h, heroína da castidade, que a sua santa alma, né, interceda por nossa freguesia, nossas famílias, nossas crianças. Dizem também outros historiadores que poucos dias depois de sua morte, ele havia celebrado uma missa numa das capelas antigas que nós temos lá, e havia dito que as pessoas fizessem preces e orações, porque ele, como diretor espiritual, sabia da santidade de vida daquela menina, que ela seria capaz de interceder nos céus. Então, desde o início, existe dentro da própria comunidade essa consciência da santidade de vida daquela criança. Então, o martírio é o ponto máximo, é o auge, é o clímax, é o ponto mais alto, né, em que essa criança acabou dando a sua própria vida como sinal de amor e fidelidade a Deus. Então, é extremamente simbólico, né, que o que a igreja está nos dizendo é que é necessário guardar com fidelidade a fé até as últimas consequências. Eu fiquei pensando, por exemplo, ano passado nós tivemos a beatificação daquele jovem, Carlos Acuti, né?
lá em Assis. E à medida que passava um pouco a história do menino, em que foi lida, anunciada a história do menino, a gente fica olhando assim e diz assim, o que há de extraordinário na vida dele? Absolutamente nada, né? Não fazia milagre, não rezava na cabeça, não tinha dons especiais, não. Cumpria a vida como os outros jovens, entre aspas, né? Porque havia essa fuga do pecado em tudo. Mas, digo, de ter a relação com seus colegas, de sair, de viajar, de estudar, de conservar a sua vida interior, do cultivo da vida de oração, da piedade, da reza do Santo Rosário todos os dias, da visita ao Santíssimo Sacramento, da caridade para com os pobres e de uso das mídias sociais naquela época para a evangelização. Mas eu fiquei olhando para essa história toda e querendo descobrir o que o Papa Francisco estava querendo nos dizer com a autorização daquela beatificação. É precisamente uma recordação do que está no próprio Evangelho. A santidade, ela é uma construção diária. Então você se torna santo não nos gestos extraordinários, mas no ordinário da vida. E sim extraordinário, porque você vai fazendo de modo diferente. É aquilo que Santa Teresinha do Menino Jesus ensina como um caminho de santidade, a pequena via, que é fazer todas as coisas, por pequenas que sejam, mas fazê-las com amor. Então a santidade é uma construção do dia a dia. Mas só quem entendeu e fez de Deus o centro de sua vida e a razão de sua existência é capaz de, no momento da prova principal, entender que é preferível morrer para nele permanecer do que viver distante dele, porque compreendeu que Deus é o centro de sua vida. Com isso a igreja está nos dizendo, atenção, essa criança simples, pobre, mas de uma alma tão nobre e elevada, está nos indicando que o caminho é da fidelidade diária até o derramamento do sangue. Sim, é interessante quando o senhor fala isso, porque muitas vezes a gente realmente tem esse pensamento, né, de que para ser santo é necessário fazer coisas extraordinárias, né, e não simples. O conceito, eu acho que a gente vai criando conceitos de santidade que são muito elevados. Sim. E abstratos, né? Então, que parece até que deixou de ser humano. Não é isso. A santidade, ela vai sendo construída todos os dias. Então, sempre quando eu estou aí na nossa tarefa, na nossa missão, falando sobre a vida da menina Benigna, eu gosto de tratar também das muitas virtudes, da sua capacidade de servir, da sua preocupação com os outros, da responsabilidade com as suas coisas diárias, a relação com os colegas, o cultivo da vida espiritual, a resistência à tentação e a fidelidade até as últimas consequências. À medida que a gente vai mergulhando um pouco mais, a gente vai compreendendo a grandeza de alma dessa menina, para que diante da prova principal seja capaz de dar a vida. Então, antes de continuarmos o nosso assunto, nós vamos fazer uma breve pausa para acompanhar o testemunho de hoje no quadro Eu e o Padre Cícero Romão. Roda o VT. A minha devoção com o Padre Cícero começou, eu tinha 8 anos de idade. A primeira vez que eu vim para o Juazeiro. De 8 anos, aí continuei vindo de carro. Quando eu parei de vir de carro, meu sonho era vir de pé, junto com fazendo uma romaria. A mais um milagre do Padre Cícero, eu já senti no coração, desde quando eu tinha 8 anos de idade. Sofrimento na estrada, muita alegria, nós passamos na estrada, muita entrega nós a Deus. E o prazer que eu tenho, sempre, quando Deus me der vida, é trazer a romaria para visitar o Padre Cícero. Eu saio de casa, faço a romaria, peço a ele coragem, milagre recebi. O maior milagre que eu recebi dele foi uma queda que eu levei. Um cálice bestou comigo, eu caí entre 2 tocos. Quando eu caí, ia caindo, eu falei, meu pai, morri. Caí entre um toco e outro, no molho de areia. Não senti nada, nada. Eu acho que foi ele que me pegou e jogou entre um toco e outro. Outra vez, outro milagre. Minha filha, ela estava assadinha, conversando direitinho. Na mesma hora deu um negócio nela assim, que ela começou a se tremer, e não conhecia ninguém, e ficou travaliando. Sem conhecer ninguém, eu chantar ela. Passou uns 3 dias. Aí ela pediu ao Padre Cícero que fosse que ela viesse, ficasse boa.
nós vinha para o Juazeiro. Outra, encostada a ela, um sobrinho meu da minha mulher, uma moto bateu nele, ele perdeu o sentido. Aí fiz uma promessa para ele vir de batina. Graças a Deus, ele está comparado, veio de pé mais nós. Foi o maior milagre que Deus fez, ter comparado a minha filha e o sobrinho. E a maior fé que eu tenho nele é quando eu saio de casa para vir para aqui, porque sem ele, eu acredito que eu não resistia, porque a alegria é grande, tristeza no caminho. E se ele nos dá nós, defende nós na estrada de todas as mazelas, de doença, ninguém não adoece nem nada. Isso, para mim, é uma bênção dada por ele. Porque o padre Cícero de Juazeiro é um padre santo. Que bonito testemunho, obrigada por compartilhá-lo conosco. Padre, em Santana do Cariri, se tratando de religiosidade popular, né, há 3 espaços que são sempre pontos de visita para aqueles romeiros que vão a Santana do Cariri, seja em outubro, na época da Romaria de Benigna, né, ou em outro momento. Né, que é a paróquia de Senhora Santana, o Memorial de Benigna Santuário, né, chamado, e o local do martírio. Nós vamos colocar aí algumas imagens na tela, e aí eu vou pedir que o senhor apresente esses locais para nós e para o pessoal de casa que nos acompanha, que pode ser que não conheçam, e aí o senhor vai apresentando, tá bom? Vamos começar com a paróquia de Senhora Santana. Isso, essa é a Igreja Matriz de Senhora Santana, em Santana do Cariri, uma igreja centenária, né? Sim. Tem muitos traços do barroco rococó também. É uma igreja muito bonita, imponente, eu gosto de dizer. Nós temos um altar maravilhoso aí, da Senhora Santana, que são as imagens, todas as imagens antigas, elas são de origem exterior. A maioria são francesas, né? Muito bem feitas, carregadas de detalhes, né? Nossa igreja Matriz de Senhora Santana. Na Matriz de Senhora Santana está também o túmulo, onde reside, não é, os ossos. Hoje já é uma relíquia, né? Relíquia de 1º grau da menina Benigna. Depois da exumação, então, foram colocados aí, em 2012, os restos mortais da serva de Deus, a Benigna Cardoso da Silva. Em frente ao túmulo, em frente a esse espaço onde estão os restos mortais, nós temos também a pia batismal, em que ela foi batizada, recebeu essa introdução na vida, no Espírito, na vida em Cristo, essa vida nova como cristã. Bom, aí nós temos o memorial santuário, né, da menina Benigna. Sim. Esse aí foi o primeiro construído pela própria comunidade, né, a própria comunidade ali de Inhumas e pessoas de Santana. Muitos devotos começaram a se interessar ainda mais pela causa e prepararam esse espaço, né, para que as pessoas pudessem levar os seus exvotos ali, fazer as suas preces, deixar os testemunhos de graças alcançadas. Fica pertinho. E por último aí o local do martírio, né, onde se encontra esta cruz, sinalizando o lugar onde ela uniu o seu sangue ao sangue de Jesus. Uniu a sua cruz à cruz de Cristo, né? Foi fiel até as últimas consequências como Cristo. Essas pedras são, como aqui no horto, né? No caminho do horto, os romeiros sempre vão, colocam uma pedrinha nas árvores, são preces, são orações. Eu achei tão bonito no dia em que o Dom Joel, que é o secretário da CNBB, esteve presente lá, juntamente com o padre Patrick, e aí eles disseram essas pedras, eu digo, são os romeiros que chegam e colocam, faz uma prece, coloca a sua própria vida, e os dois pegaram uma pedrinha lá e colocaram, sinalizando a igreja do Brasil, né? Bonito, né? Então, são tudo expressão de fé, de testemunho, são esses lugares que nós temos, bom, que marcam a fé e a história da menina Benigna. Mas quem vai a Santana também vai no Museu de Paleontologia, vai ainda no Pontal da Santa Cruz, que são lugares interessantes, bonitos de se conhecer. Sim. Mas esses ali fazem parte do roteiro do romeiro, né?
Já hoje, graças a Deus, nós temos muitas visitas. Geralmente o pessoal que vai passando de outros estados, romeiros, que vão para Canindé e passam aqui no Juazeiro, também vão lá, passam, visitam, recebem uma bênção, faz a sua prece. Lá no local do martírio também tem o poço, né, que durante a romaria o pessoal leva suas garrafas de água para encher, né, sempre trazem ali aquela água benta. Tem lá o poço, fica muito próximo, né, o poço lá onde a menina buscava água para levar para casa. No projeto do governo do estado, que do Complexo de Benigna, haverá um caminho quase que como uma via sacra por dentro para tornar mais próximo e acessível. Vai tornar bem bonito. Todos esses locais que são significativos na expressão da fé, eles estão também contemplados no projeto do governo que vai tornar mais evidente a fé aí. Pronto. Padre, Benigna, ela foi vítima de uma violência que, infelizmente, ainda hoje é muito comum, né? A violência contra as mulheres. Nós podemos dizer que a história e o testemunho de Benigna, eles representam um marco pela cultura da não violência contra as mulheres? Bom, também, né? Principalmente, vamos lá, para o fato principal, que é precisamente a igreja reconhece que ela morre para não ofender a Deus, para não pecar. Morre por causa da fé. E isso é que se torna Marte, né? Sim. Só que aquele gesto de resistência às sugestões do mal ou ao pecado, também ele se torna inspiração para essa realidade, né? Essa semana eu estava em algumas escolas falando para jovens. E é ótimo porque eu vou pegando assim uns 7 características da personalidade ou 7 virtudes da menina Benigna. E a gente vai também traduzindo para a vida dos jovens. E eu sempre gosto de refletir o seguinte: nenhum de nós tem o poder de determinar o que vai sentir ou o que vai pensar. Essas realidades, elas são involuntárias. Eu não posso dizer, pelo fato de ser padre, nunca mais eu vou sentir inveja de alguém. Isso é uma tolice, é uma ilusão. De repente o sentimento surge. Qual é a nossa tarefa? É administrar o que a gente sente e o que a gente pensa. Então, quando a gente não administra bem, ou quando a gente percebe que de repente começou a surgir dentro de si qualquer sentimento ou pensamento que não é conveniente, a gente deveria sempre cortar, ou seja, não alimentar, para que aquilo não tome conta da gente. O que é que acontece? O menino Raul, obviamente por muitos contextos, talvez ele não tivesse aquela experiência de fé, não tinha sido criado numa experiência, numa família mais religiosa como Benigna, não sei, né? Cada um tem sua história e a nossa história vai formando o nosso caráter, nossa personalidade. Então, muito do que eu sou hoje, ou muitas das falhas, das lacunas que existem em mim, é fruto da minha própria história. Enfim. Mas à medida que ele não foi cortando aquele sentimento, olha, porque se eu coloquei, se eu sugeri ao outro que eu tinha qualquer interesse, o outro sempre rejeitou ou não fez nenhum sinal positivo, qual é a coisa mais certa? É que eu não continuo insistindo, não é isso? Eu sempre falo isso para os jovens quando eu estou trabalhando. Então, a questão de respeitar o espaço do outro. Eu não devo, em nenhum instante, querer obrigar qualquer pessoa a ceder qualquer coisa a meu respeito, ou a querer que corresponda na mesma medida àquilo que eu sinto pelo outro. Então, eu fico olhando assim a resistência de Benigna, né, que não criou confusão, que não fez nenhuma briga, mas que foi lutando por aquilo que ela considerava de valor. E então, nesse sentido, a sua luta mesmo interna, sem levantar nenhuma bandeira, sinaliza para isso. Gente, é tempo de superar assim as diferenças, né, ou querer impor a outros qualquer coisa. Não. O respeito deve ser a nossa norma de vida. Então eu não posso querer que o outro corresponda a qualquer coisa que eu sinto. Então, nesse sentido,
eu gosto de pensá-la como sendo um sinal que está nos dizendo: a violência e o desrespeito nunca pode ser um caminho aplaudido, querido, incentivado, né? Infelizmente, ainda nós vivemos hoje muitas relações de violência e de intolerância, em que as pessoas querem fazer descer goela abaixo seus pensamentos, suas ideias, o seu modo de comportamento. E tem gente que às vezes é insistente em determinados comportamentos ou atitudes que a gente já tem cortado. E em relação às mulheres, ainda mais, que muitos, nós somos frutos de uma cultura machista que às vezes dá-se o direito de tratar de forma desrespeitosa a mulher por isso ou por aquilo. Não. Então eu acho que é assim, é passar de uma cultura de desrespeito, de arrogância, em que eu me sinto no direito de desrespeitar o outro, para uma cultura de tolerância. A tolerância passa pela capacidade de aceitar o outro como é, né? A tolerância passa pela capacidade de respeitar o outro na sua diferença, no espaço que cabe ao outro, de nunca invadir. Então eu penso que nesse sentido, por causa dos seus valores, sempre é um ponto que eu ponho: resistência à tentação. Obviamente que por trás não está qualquer bandeira, mas senão a fé que me faz ter esse valor do respeito profundo. Então, no final das contas, o grande convite que eu até nesse instante faria era que a gente fosse observando o que a gente alimenta dentro de nós. Porque se eu alimento coisas boas, isso cresce e me transforma num ser humano maravilhoso. Naquilo que eu devo ser, bom, imagem e semelhança de Deus, capaz de ter um coração que se alarga e se harmoniza com todas as realidades. Mas se eu alimento coisas ruins, aquilo cresce dentro de mim. Verdade. Nosso Senhor Jesus Cristo vai fazer referência a isso quando diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Ou seja, nós externalizamos o que cultivamos dentro. Então, se nossas atitudes fora, elas são desrespeitosas, elas são violentas, elas são invasivas, é porque dentro nós não temos cultivado os verdadeiros valores. Então, se a gente for pensar assim, aí a gente tem tanta coisa para conversar. A partir de cada característica de Benigna, a gente vai tratar de valores que tratam na vida da gente, que tocam na vida da gente. Isso mesmo, padre. Muita coisa para a gente conversar, né? Nós estamos ao vivo pela TV Mãe das Dores, o nosso canal no YouTube, e pela página do Facebook da nossa Basílica Santuário. Se você está nos acompanhando e ainda não compartilhou esta transmissão com os seus contatos, te convido a fazer isso agora e também comentar lá no chat ao vivo de onde você nos acompanha e se você já conhecia a história da jovem Benigna, a heroína da castidade. Padre, voltando aqui ao nosso papo, no início do mês teve início uma caravana a caravana diocesana, né, rumo à beatificação. O senhor está coordenando essa missão, está à frente da missão. Eu queria que o senhor contasse os detalhes desse projeto para nós. Pronto, muito bem. É assim, a coordenação geral para a beatificação da menina Benigna pensou, né, numa dimensão ou numa comissão missionária, né, em que a gente está visitando todas as paróquias da diocese. O fato é, às vezes, chega... Vocês lembram daquela história que a gente brincava quando era menino? Telefone sem fio, né? A gente fazia assim, uma filazinha e dizia uma coisa aqui no ouvido, outra ia repassando. Quando chegava lá no final... Quase sempre chegava uma história distorcida, né? Sim. Às vezes, na rapinha, lá no final, saía uma palavra que estava dentro, mas não era o total. Então, eu fico pensando que essa é a minha tarefa. É exatamente isso que eu estou fazendo aqui. Quando a gente fala sobre a menina Benigna, quem já ouviu falar, porque ainda há pessoas que nunca tinham nem escutado, mesmo sendo anunciada a questão da beatificação no território da nossa própria diocese, nas paróquias e foranias mais distantes, não é? Nunca tinha escutado. Aí escutou que vai ter uma beata e tudo mais, e morreu por causa da fé. Pronto, e fica nisso. A minha tarefa é exatamente isso que aqui a gente já começou a fazer, né? Você vai percebendo que eu vou ajudando a gente a entender
né, outros contextos. Então, nós estamos indo nas paróquias, o objetivo é levar a história, as virtudes da menina benigna e incentivar o povo a estar conosco, né? Debaixo Na de beatificação, chuva e tudo. debaixo de chuva e tudo, a gente não para, não é anunciando, é pregando, é animando, é incentivando as pessoas a se organizarem, é fazendo-as tomar consciência de que isso é um fato histórico e uma graça enorme de Deus que nós estamos recebendo. Quer dizer, alguém de nossa terra, do nosso chão, que passou por tantas intempéries e dificuldades como nós próprios em nossa vida, essa menina chega como um sinal de Deus. Então a nossa tarefa é essa, né? Ter encontro com escolas, com o pessoal das pastorais e sempre se encerra à noite com a celebração da Santa Missa, oferecendo o sacrifício, unindo nossas preces, incentivando todo o povo. É isso. Aí eu estou aí encabeçando essa missão, que eu acho bom, né, anunciar, proclamar, fazer chegar aos ouvidos de outros esses valores bonitos. Eu confesso também que eu estava muito centrado na questão do martírio, mas para desenvolver bem essa minha tarefa, para não chegar oferecendo qualquer coisa ao povo de Deus, e também por responsabilidade daquilo que me foi confiado pela nossa igreja diocesana, eu fui me debruçando cada vez mais sobre a vida dela, aí foi que foi alargando os meus conhecimentos e também o meu coração para nutrir um afeto cada vez maior, né? Aí eu digo, eu e Benigna estamos rodando a igreja diocesana inteira, conhecendo todas as paróquias. É isso, né? A nossa missão, o objetivo é esse, né? Levar essa boa notícia, espalhar essa boa notícia, espalhar valores, olhar essa menina como uma seta que aponta o caminho dos céus e motivar para que o povo de Deus participe da nossa grande liturgia no dia 24 de outubro, que será a celebração da beatificação da menina. A nossa diocese ela é dividida em 5 foranias, né, padre? E aí essa visita ela está acontecendo dividida por foranias. Exatamente, é. Eu havia feito inicialmente um calendário que contemplava, claro, todas as foranias, das paróquias mais distantes para as mais próximas, né? Mas depois a gente dividiu melhor. Cada mês a gente está numa forania. Não é que eu passe o mês inteiro, mas cada dia numa paróquia da forania. Agora eu estive durante a semana toda, de domingo até sábado, na forania 3, em algumas paróquias, e vou continuar até o final desse mês, aos sábados e domingo. No sábado numa paróquia, domingo noutra, e depois até o mês de setembro, porque quando for em junho é forania 4, quando for em julho é forania 2, quando for em agosto forania 1, e por último a nossa forania lá, né, que é a forania 5. Isso, e aí essas fotos que vocês acompanharam na tela, elas foram da Forania 3, que é por onde o Padre Paulo começou no dia 1º de maio, né? Fotos que a gente pegou lá do Instagram da Mártir Benigna, né? Mártir Benigna está no Instagram, vocês podem conhecer também por lá um pouco do trabalho. Padre, como é que o senhor tem percebido a expectativa dos católicos santanenses para a beatificação? Pois bem, houve uma imagem bonita aí no dia da... como que a gente chama? Do anúncio, né? Isso. Eu já estava na missão, eu não pude estar presente, porque nesse dia, nessa hora, às 3 horas da tarde, eu estava chegando na paróquia de Nossa Senhora da Saúde, lá em Penaforte, né? Já vizinho mesmo, como que chama? A Salgueiro, né? Já estava lá, vizinho Pernambuco. Quase atravessando a fronteira do outro estado. Exatamente, eu estava para lá. Mas eu achei interessante que foi na igreja, colocou um telão lá na igreja matriz, e quando foi o anúncio, foi aquele viva, aquela alegria. A comunidade, a gente percebe, existe uma devoção na comunidade, sabe? Quando a gente faz muitas visitas, especialmente a doentes, idosos, quase toda casa que a gente passa tem lá uma fotozinha da menina benigna. Então todo mundo está nesse entusiasmo, né? Ainda, obviamente, precisam dar muitos passos, precisam se preparar cada vez mais, né? É um evento muito grande. A beatificação não acontecerá lá, mas acontecerá logo em seguida. A gente ainda está organizando a data, mas possivelmente no dia após a beatificação, uma missa em ação de graças lá,
em Santana do Cariri, né? Lá junto do santuário onde acontece a Romaria da Menina Benigna. E se Deus quiser, uma boa parte do complexo Benigna, feito pelo governo do estado, já estará pronto, pelo menos um espaço maior para que a gente possa fazer essa celebração de ação de graças. Mas aos poucos vão se preparando. A diocese vai se preparando através da comissão geral, que tem várias comissões, que trata das diversas dimensões que envolve esse momento histórico, não é, e grandioso da nossa Igreja Diocesana. Sim, sim. Quem também enviou um vídeo para nós comentando sobre a expectativa do povo de Santana do Cariri foi o pároco da Igreja Matriz de Senhora Santana, o padre Paulo Lemos. Vamos juntos acompanhar. Como pároco de Santana do Cariri, quero neste momento interpretar os sentimentos do povo de Deus, desta comunidade fervorosa que louva e agradece ao Senhor pelo testemunho de Benigna e agora pelo anúncio da sua beatificação. Benigna será elevada à honra dos altares. Esta confirmação da vontade de Deus através da Igreja fortalece ainda mais a nossa crença nas virtudes heróicas desta santa menina. Grande é a expectativa deste povo nas comunidades aqui na sede e já nos preparamos desde 2019 para esse momento, com celebrações, missas mensais, com a divulgação nas mídias sociais, encontros e formações e momentos de espiritualidade com Benigna. Publicamos vários testemunhos de graças alcançadas, de pessoas que devotamente invocam Benigna como sua protetora, como sua padroeira. Então, obrigada ao padre Paulo Lemos, por ter enviado esse vídeo para a gente ficar inteirado como é que está a expectativa lá do povo de Santana. Agora, mais uma pausa no nosso assunto, dessa vez para acompanharmos o quadro Seja Mais Que um Devoto, Seja um Benfeitor. Gabriel, é com você. Oi, Nayane, boa tarde para você, boa tarde para todos os internautas que nos acompanham agora através do programa Mãe das Dores em Missão. Segunda-feira chegou e, como de costume, nós já estamos nas casas dos nossos benfeitores da campanha Romeiro, da Mãe das Dores e do Padre Cícero. Quem vai falar hoje conosco é a dona Creuza Josefa da Conceição. Como foi que a senhora conheceu a campanha Romeiro da Mãe das Dores? Aqui, incentivado com minha irmã, que vocês vêm de lá. Aí ela foi quem me falou que ela era associada. Aí eu fui lá para a matriz. Quem fez meu cadastro foi a mãe de padre Emeliano. Pronto. Foi ela que fez meu cadastro. E aí já são quantos anos envolvida nesta família de benfeitores? Desde o ano de 2016. Desde 2016, gente, que ela é contribuinte da campanha Romeiro da Mãe das Dores e do Padre Cícero. E aí a senhora vem se sentindo realizada depois dessa vida de benfeitora? Se sente mais feliz? Oxe, graças a Deus que Nossa Senhora está me dando minha saúde, né? Eu peço muito a Deus, a Padre Cícero, fez a minha São Padre Pio, que me ajude e me conceda a graça de cada vez mais com saúde. E como é que a senhora se sente em saber que a sua contribuição, de alguma forma, está ajudando a Casa da Mãe das Dores? Olha, eu nem penso que eu dou e lá faço o que bem quiser, né? Porque eu mesmo não penso o que é que vão fazer, o que não vão fazer. Eu sei quando eu vou na matriz, é muito lindo lá. Dá de coração, né, a oferta? Com certeza. Aí faço o que quiserem para lá. E os rapazes da campanha, os agentes da campanha, como é que eles chegam aqui para receber a doação? Maria, eu amo expedito. Mas é de coração, porque é uma pessoa respeitada. Quem vem aqui é expedito. E quando ele está de férias, vem outro, que eu não sei como é o nome dele, mas é muito legal também. Ok, muito obrigado pela participação da senhora. Antes de finalizar, eu queria que a senhora fizesse um convite para quem nos acompanha a se tornar um benfeitor da campanha. Faz um convite para o pessoal de casa. Quem tiver, né, que tivesse bom gosto, tiver fé em Padre Cícero, Nossa Senhora das Dores, né, Padre Frei Damião, que isso aí são meus advogados, então faça como eu também, porque eu era doente.
era doente. E através dessa campanha, graças a Deus, Nossa Senhora está me dando minha saúde. Ok, muito obrigado pela participação da senhora. Faça como ela, seja mais que um devoto, seja um benfeitor da campanha Romeiro da Mãe das Dores e do Padre Cícero. Nayane, a gente devolve para você essa alegria toda, né? Volto com você até a próxima semana, se Deus quiser. Obrigada, Gabriel. Obrigada também à dona Creuza, que é colaboradora fiel aqui com a campanha Romeiro da Mãe das Dores e do Padre Cícero, ajudando dessa forma a desenvolver os trabalhos aqui da Casa da Mãe das Dores. Só lembrando que estamos ao vivo, além da nossa TV Mãe das Dores e do canal da Basílica Santuário no Facebook, também está transmitindo este programa, o canal da Mártir Benigna no YouTube e também no Facebook. A página do Facebook da Mártir Benigna também está fazendo essa transmissão, essa parceria junto conosco. Padre, voltando aqui, no dia da coletiva de imprensa também foi apresentado o logotipo, né, que vai ser a identidade visual da beatificação. Ele é cheio de significados, então eu gostaria que o senhor explicasse os símbolos contidos nele. A imagem vai aparecer agora aí na sua tela. Muito bem, aí nós temos o logotipo que foi pensado, né, como preparação para a beatificação da menina Benigna, mas que já traz... o ótimo esse negócio de logotipo, que essas coisas aí que eu não sei fazer, mas a ideia é muito interessante, né? Primeiro, nós temos... Ele está dentro de um formato de cruz, né? Para indicar exatamente isso, a centralidade da fé. O martírio não é outra coisa senão a unidade, a união do mártir, do seu sacrifício, da sua própria vida com o mistério da cruz. Uniu-se ao crucificado, foi capaz de ser fiel até a morte e morte de cruz, ser obediente até a morte e morte de cruz. Então, a centralidade da fé, do mistério de nossa fé, do cristianismo. A gente percebe que ele está envolto, não é, por vamos chamar um cordão em vermelho, que representa exatamente isso, né, do martírio. Né? O martírio, a união da sua vida à vida do crucificado. O vermelho na igreja, né, na cor litúrgica. Sim. Em relação a cores litúrgicas, o vermelho, sempre que está ali as vestes de sacerdotes, em algumas celebrações. Nós usamos sempre, né, nas festas dos mártires e dos apóstolos, exceto São João, porque exatamente eles doaram a própria vida, né? Também no dia do Espírito Santo. Por detrás nós temos as lajes, né, as pedras de Santana, pedra Cariri, que representa exatamente o solo no qual viveu a menina Benigna e também sobre o qual ela derramou o seu próprio sangue. Como eu falava, o mártir é construído no dia a dia, na sua vida, na sua cultura, então traz esse sinal da cultura, da realidade concreta em que viveu esta menina. Santana do Cariri, não é, aqui no nosso interior do nosso estado, essas lajes, né, essas pedras Santo Cariri. Bom, mais abaixo nós temos estas cores que são próprias. Quando a gente pensa Benigna, já pensa no vestidinho vermelho com as bolinhas brancas, né? Exatamente. Rapaz, era um prenúncio de Deus, porque às vezes as pessoas perguntam, por que essa menina está vestida, né, com vestido dessa cor, com essas características? Porque quando ela morreu, ela estava com o vestido desse jeito, nessa cor. Mas parece um prenúncio, porque já estava revestido do vermelho do martírio e do branco da pureza, né? Parece um prenúncio que conduz a contemplar isso. Ela já estava revestida daquilo que ela foi, que é exatamente uma mártir da castidade. Ali, do outro lado, nós vemos flores e no meio, né, nós temos uma palma, que é o símbolo dos mártires e do martírio, né?
A palma, que é a palma da vitória dos mártires. Ontem na leitura, que é uma visão de Apocalipse, então João via diante do Cordeiro uma grande multidão que estavam vestidos de branco e traziam palmas nas mãos. E a pergunta era: quem são esses? Esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Então ali a palma representa o martírio e as flores, o lírio representa a pureza, Marte da pureza, heroína da castidade. E ao centro nós temos aí a figura de uma menina, né? O rosto jovem da menina para representar precisamente isso. Esta, que nasceu em Santana, viveu nesse solo, revestida da pureza, da virgindade e da fé radical, derramou seu sangue, né? Uniu-se ao mistério de Cristo, uniu o seu suplício e o seu martírio ao martírio de Cristo como sinal de fidelidade. Eu penso que deu para explicar direitinho para entender. Então é muito bonito, eu achei muito bem feito, inspirador. Concentra realmente a mensagem daquilo que se pretende com a beatificação da menina Benigna, não é? Sim, você olhar e ver que por trás ali não é só um logotipo por um logotipo, mas que tem uma história que nos conta algo, né? Isso, e nessa imagem você vê que está sempre por detrás da cruz tem uma luz, né? Ela está envolta de luz, é a luz da fé. Então, o martírio que mais uma vez faz reacender em nós o desejo de fidelidade àquela fé recebida no batismo. Será sempre o mártir, será sempre uma luz a iluminar no mundo. Jesus diz no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, vós sois a luz do mundo. Não se acende uma lâmpada para colocar embaixo da cama, antes, porém, se coloca no lugar mais alto da casa para que ilumine os outros. Assim brilhem as vossas obras diante dos homens para reconheçam a bondade de Deus. Os mártires serão sempre um sinal, uma luz de Deus a indicar o caminho a ser seguido. Sim, sim. Então agora, mais uma pausa, porque chegou a hora de conferir as notícias da Basílica Santuário. Se liga na rede. Oi, Patrícia Mirelli. Acompanhe o programa Mãe das Dores em Missão. O ECC da Paróquia Nossa Senhora das Dores Basílica Santuário está com inscrições abertas para os casais interessados em vivenciar o 23º ECC. As inscrições podem ser feitas na Secretaria Paroquial ou por meio do telefone que aparece aí na tela. A Legião de Maria realiza no próximo dia 21 a festa de Assis. Os membros auxiliares e ativos são convidados a renovar a consagração à Nossa Senhora. As orações começam às 2 da tarde na Basílica Santuário. E a nossa Basílica, viu, Nayane, se prepara para acolher com muita alegria o diácono Rodrigo Remo Leite, que vai ser ordenado no próximo dia 25 na Sé Catedral de Nossa Senhora da Penha, na cidade de Crato. Rodrigo tem 26 anos e é natural do município do Barro, uma cidade a 78 quilômetros de Juazeiro do Norte. Nayane, agora vamos para a leitura dos comentários da internet, porque tem muita gente participando, tanto no Facebook quanto no YouTube da TV Mãe das Dores. A Joelma Avelino nos acompanha. Maria Selma, das Dores Leite, deseja boa tarde ao Padre Paulo e pede que Deus o abençoe. Ela acompanha de Assaré, a cidade de Assaré, onde o Padre Paulo foi pároco em anos anteriores. Edneide Ferreira assiste de Campina Grande, na Paraíba. Márcio Alves Costa assiste de Logradouro, também na Paraíba. Nazaré Batista nos assiste de Olho d'Água do Gado, Lagoa do Mato, Ceará. Rosali Lima também está assistindo a gente. A Maria Helena diz que está acompanhando de Cajado Jorges e Paporanga, no Ceará, e gostaria de pedir oração por toda a família dela. A gente fica em oração e em sintonia
com você. E Sônia Araújo, que também nos acompanha de Prata, Paraíba, o estado da Paraíba em massa, aqui acompanhando o programa Mãe das Dores e Missão. Agora quem está lá no YouTube, viu, Daiane? É a Pascom da Paróquia de Fátima, eu imagino, de Marabá, no Pará, e faz uma pergunta ao Padre Paulo Evangelista. Além da data solene da celebração da beatificação já definida, temos a data da celebração litúrgica do dia que será celebrada a memória dela? O padre responde já para você. Maria José da Silva também nos acompanha. Zezinho diz, é encantadora a história da menina Benigna. Terezinha diz, também nos assiste. Ana Selma nos acompanha, da cidade de Santana do Cariri. O Joseph Ranieri também nos acompanha, ele está na cidade do Prato e diz que o programa está excelente. Temos mais comentário aqui. Ana Edna Laurentino diz, muito bom, parabéns à equipe de comunicação da Basílica da Mãe das Dores. São essas as participações, Nayane, eu volto com você até semana que vem. Lembrando, mais notícias, www.mãedasdoresjuazeiro.com e também no nosso Instagram, @mãedasdoresjuazeiro e no Facebook. Até semana que vem. Até semana que vem, Mirelle, obrigada por trazer as notícias da nossa Basílica Santuário e também a participação dos nossos internautas. Então, voltando aqui o nosso papo, já pedindo para que o Padre Paulo responda a pergunta lá da Pascom, da Paróquia de Fátima, lá em Marabá. Isso, a memória litúrgica será sempre o dia 24 de outubro, porque é a data do martírio, né? Então, como já todos os anos a gente já celebra a Romaria da Menina Benigna dessa data, também ela continuará, porque evidencia o seu testemunho fiel e a sua entrada no reino de Deus, na glória celeste, com o seu martírio, 24 de outubro. Então, Padre, para finalizarmos, né, gostaria que o senhor comentasse como é que estão os preparativos para a cerimônia de beatificação e quais são os ritos que diferenciam ela de uma celebração que temos costume de participar. Bom, a celebração da Santa Missa é sempre a celebração da Santa Missa, mas sempre nas beatificações ou canonizações existe no início da liturgia, depois da procissão de entrada e o sinal da Santa Cruz, iniciando a liturgia, um breve relato da vida daquela pessoa e, vamos dizer, a bula em que atesta que a pessoa está sendo inscrita no livro, né, dos Beatos. É assim que acontece. Logo em seguida segue a missa normalmente. Então, no início da liturgia, já tem essa proclamação de que a partir daquele momento, aquela pessoa, né, poderá ser cultuada, venerada. É um modelo realmente a igreja colocou no livro dos bem-aventurados, aqueles que indicam para nós o caminho da felicidade, da realização plena, da santidade. E aí a missa segue-se normalmente. Então, chegamos ao final do nosso programa. Nossa gratidão ao Padre Paulo, né, por ter vindo participar conosco, nos ajudando a entender um pouco da história e nos atualizar de como estão os caminhos rumo à beatificação de Benigna Cardoso. Muito obrigada, Padre. Por nada, a gente que agradece o convite, agradecemos a você que nos acompanhou e faço o último pedido, que é que você que está aí, mergulhe cada vez mais, conheça. Você vá lá no Instagram e procure, né? E siga, @MarteBenignaOff. Vá lá e se inscreva no canal Marte Benigna, que tem muitos outros documentários sobre a vida dela, também no Facebook. E também existem outros canais que, quando a gente coloca lá no Google, acaba descobrindo muitos documentários. Mas aprofunde-se, faça também suas preces, olhe para essa criança que nos indica o caminho da fidelidade a Deus até as últimas consequências. Então, agradeço também a você, internauta, que nos acompanhou até agora. Em semana que vem, com as bênçãos de Deus, da Mãe das Dores e do Padre Cícero, estaremos de volta nesse mesmo horário. Agora, para finalizar, vou pedir que o Padre Paulo nos conceda a sua bênção.
Deus os abençoe e os guarde, os livre de todos os males. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço a todos. Missionário, glória a Deus nas alturas, paz na terra e a toda criatura. TV Web Mãe das Dores de Juazeiro do Norte, Ceará. Em Caririaçu, Ceará, o lugar certo para abastecer o seu veículo é no Posto Talismã. Aqui prezamos pela qualidade do produto e nossos funcionários são capacitados para prestar o melhor atendimento. Detalhe, funcionamos 24 horas por dia, oferecendo aos nossos clientes, além do abastecimento em gasolina comum e aditivada, etanol e diesel, troca de óleo, restaurante e conveniência. Posto Talismã, Rua José Joaquim de Santana, número 136, no centro da cidade de Caririaçu. Contato 88 3547 1795. Posto Talismã. Estaque Contabilidade, o lugar certo para sua empresa. Somos uma instituição de credibilidade que está no mercado desde 1995, prestando serviços de consultoria e assessoria contábil. Nossos profissionais são qualificados e atentos para prestar o melhor serviço. Estamos localizados em Juazeiro do Norte, Ceará, na Rua Santa Clara, 440, bairro Salesiano, Juazeiro do Norte. Nosso contato é o DDD 81 3512 8425. Para mais informações, entre em nosso site www.estaque.cnt.br ou nos siga no Instagram @Estaque Contabilidade. Estaque Contabilidade, o lugar certo para sua empresa. Há 3 anos, a Livraria Paulinas está presente nas terras do Cariri. Mas ela não é só uma livraria, é um local para viver experiências de fé, adquirir cultura e interagir com pessoas que têm interesses parecidos com os seus. Na Paulinas você encontra coleções completas e subsídios para catequese da iniciação cristã, Bíblias Sagradas na nova tradução na linguagem de hoje, livros de teologia e livros bíblicos, formação para professores, infanto-juvenil, biografia de santos, espiritualidade e muito mais. Rua Padre Cícero, 117 Centro, bem ao lado da Secretaria da Basílica de Nossa Senhora das Dores, em Juazeiro do Norte, Ceará. Paulinas, sempre perto de você. Atenção, não perca mais tempo. No atacado ou no varejo, flores artificiais, jardinagem e decoração. Temos a melhor opção. Lojista, florista ou decorador. Vem pra Casa Flor. Casa Flor, uma loja especializada em flores artificiais, produtos de jardinagem e decoração. Casa Flor, atacado e varejo. Rua São Pedro, 285, em frente à Praça Padre Cícero. Instagram, @Casa Flor Juazeiro. A Basílica de Nossa Senhora das Dores tem a alegria de convidar você a ser um benfeitor do nosso santuário. Cadastre-se através dos telefones DDD 88 3572 3850 ou 3572 3859 ou ainda na Secretaria da Basílica ou Capela do Socorro. Colabore, participe, seja mais que um devoto, seja um benfeitor. Você pode acompanhar a programação da Basílica Santuário Nossa Senhora das Dores de Juazeiro do Norte, Ceará, de muitos jeitos diferentes no seu celular, no tablet, no computador ou na Smart TV, a TV conectada à internet. No canal da TV Web Mãe das Dores no YouTube, inscreva-se e ative as notificações. Acesse também o site www.mãedasdoresjuazeiro.com. Baixe o aplicativo, ele é gratuito e funciona em qualquer tipo de conexão.
Nas redes sociais, curta, comente e compartilhe os conteúdos publicados no Facebook, no Instagram e no Twitter. Basta procurar por Mãe das Dores Juazeiro. Acompanhe, baixe, compartilhe.